Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tema do nosso estudo de hoje é como controlar o nosso temperamento. Está em Gálatas 5, do 16 ao 26, que diz: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixeis possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Então, como controlar o nosso temperamento? Eu mesmo, antes de aceitar a Cristo e até um tempo depois, antes de começar a ler a Bíblia e ver o que Deus queria para a minha vida, eu tinha um temperamento muito difícil. Tudo queria resolver no braço, no grito, na violência. Mas a gente tem que aprender a controlar o nosso temperamento, a nossa vida, para podermos viver melhor e mesmo neste mundo de caos, vivermos momentos de paz. O primeiro passo é se entregar à direção total do Espírito Santo. É o que diz no versículo 5 de Gálatas 5. Nós devemos viver no Espírito. Nós devemos viver no Espírito e andar no Espírito. Quando você vê Espírito com E maiúsculo na Bíblia, é o Espírito Santo de Deus. Quando você vê com E minúsculo, é o nosso Espírito. Então nós devemos andar e viver no Espírito Santo. É Ele o nosso guia e consolador, como diz Jesus lá em João capítulo 16. No mundo em que nós vivemos, sempre vai aparecer alguém para nos tirar a paciência. Eu
Em 2008, quando eu voltei de Minas Gerais, eu tinha sofrido traumatismo craniano e tive que voltar para o Rio, para voltar para minha terra, para perto de meus parentes. E algumas pessoas perturbaram tanto a ponto de colocar um gato na minha energia elétrica. E eu fiquei muito chateado. E um dia, voltando da igreja, eu pedi a Deus: Senhor, se eu sou seu filho, se eu sou um servo seu, se eu sou um guerreiro seu, me dê armas para me lutar, para que eu possa me defender. E chegando em casa, abrindo a Bíblia, eu achei em Romanos 5, de 1 a 6, o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela lei, a esta, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, a palavra de Deus, ela nos dá 3 armas. Primeiro, a esperança, a paciência e a perseverança. A paciência, a experiência e a perseverança. Perseverança, em outras traduções da Bíblia, vai estar escrito paciência. Eu até um tempo eu quis procurar na Bíblia quantas vezes havia escrito a palavra paciência. Porque toda vez que eu lia a Bíblia, eu encontrava a palavra paciência. Paciência é uma virtude. É uma virtude que nós conseguimos através do Espírito Santo. E ele nos orienta através da Bíblia a buscarmos e a encontrarmos a paciência e a usarmos a experiência, porque nós já passamos por certas situações que elas vão se repetir. Então, você tendo a experiência, você vai saber como evitar aquela situação. Em Provérbios, nos traz muitos ensinamentos de como viver nesta vida, porque nós vivemos num mundo em que sempre vai aparecer alguém para nos tirar a paciência. Sempre vai haver alguém. Quando não são pessoas da rua, pessoas desconhecidas, às vezes são até mesmo dentro das igrejas e principalmente na casa. É um filho que vira bandido,
é um parente, é uma pessoa que bebe, é alguém que se droga, é alguém que rouba até os próprios bens que nós temos. Pessoas que você coloca sua confiança, você acredita que ela é uma pessoa boa e você se apega a ela e ela te trai. Ela te trai sem nem mesmo pensar. Então, por isso, Provérbios nos ensina, Provérbios 14, versículo 12, diz o seguinte: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Se nós agirmos por impulso, no nosso temperamento, na nossa precipitação, nós vamos encontrar caminhos que às vezes nos levam à morte. No versículo 16 do capítulo 14, diz: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se. A pessoa que vive raivosa, colerizada, ela toma decisões precipitadas e sofre as consequências. No versículo 20, está o pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Então, muitas pessoas, elas, quando são pobres, elas são tratadas como cachorro, como pessoas inferiores, elas não são convidadas para festas, elas são deixadas de lado, são tratadas como insignificantes. E isto, às vezes, deixa a gente chateado, porque é um porteiro que puxa saco daquele que tem mais dinheiro, mas do que tem menos ele trata como qualquer um. Qualquer um. Hoje nós vivemos uma época em que o preconceito ele é um crime inafiançável. Mas há muitos anos atrás eu vivi um tempo em que as pessoas diziam: não, pode contratar, eu conheço. Ela é preta, mas é limpinha. Ele também é pretinho, mas é limpinho. Você é tão bom, tão legal, que você não é preto. Você é preto por fora, mas é branco por dentro. E assim por diante. Ouvíamos frases que tem até palavrão e não cabe a nós citarmos. No versículo 22 diz: acaso não erram os que maquinam o mal, mas o amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Então a Bíblia diz para nós planejarmos o bem, porque o amor e a fidelidade são para aqueles que planejam bem, mas erram aqueles que praticam o mal. No versículo 23 diz: em todo trabalho há proveito, mas meras palavras levam à penúria. A pessoa que vive só falando, não quer trabalhar,
quer viver de esmola, mesmo tendo condição de fazer as coisas, ela vai acabar passando fome. As pessoas vão se irritar com ela e não vão dar nem um pedaço de pão para ela comer. Então é preciso a pessoa trabalhar para se sustentar. Um filho não pode ficar nas costas do pai e da mãe quando ele já tem condição de trabalhar. Ele deve estudar, crescer e se desenvolver. Mas hoje vemos muitos filhos com 30, 40 anos que acham que o pai e a mãe idoso têm que dar dinheiro a ele até para comprar drogas e álcool. Isso às vezes irrita muito os pais e as mães. No versículo 27, diz o seguinte: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Temer a Deus é um dos passos principais para o homem evitar, numa discussão por uma coisa à toa, tomar uma facada, tomar um tiro, apanhar, ou até morrer. Então o temor de Deus leva o homem a evitar os caminhos da morte. No versículo 30 diz: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, se você quer ter uma coisa, você trabalhe e compre. Não fique perdendo seu tempo invejando aquele outro que tem. Porque o único que vai ser prejudicado é você. No versículo 31 diz: o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Então, o que humilha o pobre, que pisa no pobre, ele insulta o próprio Deus. Mas aquele que se compadece e ajuda ao necessitado, Deus o honra. É o próprio Deus quem o honra. No versículo 32 diz: pela sua malícia é derrubado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Justo é aquele que aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e foi gratuitamente justificado. A partir daquele momento ali, Deus, o próprio Deus, o único que pode fazer isso, o declara justo. Então, o justo, ele mesmo morrendo, ele tem esperança, porque ele recebe a vida eterna. Temos também outros versículos para ler em Provérbios 16, Provérbios 17, Provérbios 18 e 19. Você pode ler esses capítulos que você vai encontrar muitos conselhos de sabedoria. Do capítulo 1 até o final de Provérbios, você vai encontrar muitos versículos de sabedoria. E a palavra de Deus diz para nós não nos apressarmos
em se irá a controlar os nossos temperamentos, porque em Eclesiastes 7:9 diz o seguinte: não se apresse em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo do insensato. Insensato é a pessoa que não tem um bom senso. Ela se ira por qualquer coisa e sofre as consequências. Então, a Bíblia, ela nos traz o conselho para como controlar o nosso temperamento. Evitar. Se toda vez que você vai falar com uma pessoa, ela quer discutir, quer debater, quer se mostrar maior do que você, evite conversar com essa pessoa. Porque você vai evitar de ficar chateado. Faz ouvidos de surdo. Tem uma ilustração que diz que um aluno foi perguntar ao mestre: mestre, como eu posso viver melhor? E o mestre falou: vai no cemitério e grita todos os tipos de elogio para os mortos. E ele obedeceu e foi, e disse todos os elogios para aqueles que estavam ali enterrados. E voltando para o mestre, o mestre perguntou: como foi? O que eles disseram? Ele respondeu: nada. Eles não me responderam nada. Então agora você vai lá e grita todos os insultos que você conhecer e que existirem. Grita a plenos pulmões. E ele foi no cemitério, xingou, gritou, falou, insultou e voltou para o mestre e perguntou: mestre, eu fiz o que o senhor mandou. E o mestre perguntou: e o que eles fizeram? Eles não responderam nada. E o mestre disse para ele: então é assim que você deve viver. Você não deve se vangloriar, ficar vaidoso pelos elogios e não deve se ofender também com o que as pessoas dizem. Você sabe a verdade sobre você. E se estão dizendo mentira, você não deve retrucar, e mesmo que disserem, você deve permanecer calado, que aí você vai ter uma vida muito melhor e vai evitar muitas coisas ruins na sua caminhada. Então, a Bíblia nos orienta a isto, a não se apressar em irar-se e a não se irar também, a desenvolver um caráter manso e não se exaltar quando você recebe elogios, se vangloriar, se sentir orgulhoso ou se ofender quando recebe ofensas. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas,
Obrigado pelo teu Espírito Santo, pela tua paz, pela tua verdade, pela tua justiça. Obrigado, Pai, porque tu és um Deus bondoso, o Senhor Supremo do Universo, que em seu amor se preocupou com cada um de nós desde a criação do mundo e nos trouxe da sua sabedoria para que alcancemos uma vida melhor, uma vida dentro da tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco em nome de Jesus Cristo. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.